Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam. Versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Amém, queridos? Nós estamos aqui hoje encerrando uma trilogia, ou seja, 3 ministrações que falam sobre o mundo espiritual, existencial em nós, na nossa alma, no nosso coração, nas nossas faculdades intelectuais, de consciência como seres humanos. E os irmãos perceberam ao longo dessas ministrações, das falas, que a Bíblia fala do mundo físico, do mundo das coisas, do mundo do trabalho, das dívidas, das contas, dos entretenimentos, dos projetos e da educação, e de tudo isso que envolve a realidade de vida humana, que são coisas necessárias. E quando a Bíblia fala disso, ela diz que nós devemos viver, nos utilizar dessas coisas como se dela não dependesses, né? Como se dela não precisássemos. E aí ele fala de um outro mundo, o mundo das pessoas, que o próprio Jesus declarou em João Evangelho, capítulo 3, versículo 16, quando é dito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos os irmãos conhecem esse versículo. Então veja que ele já não fala mais do mundo das coisas, né, dos projetos humanos, da educação e de tudo aquilo que está envolvido, a questão da economia, das finanças, essas coisas próprias da vida, que fazem parte de uma coisa muito natural. Porque Deus não amou essas coisas. Deus não deu o seu Filho para morrer pelos carros, pela casa, pela faculdade, não. Mas é uma segunda acepção do termo mundo, porque agora ele fala do mundo da sua criação. Deus amou o mundo, Deus amou as suas criaturas. É o mundo das pessoas. A acepção desse termo mundo, ali de João 3,16, é pessoas. Mas há uma outra, né, um outro significado do termo mundo que está em 1 João, capítulo 3, capítulo 2, versículo 15, quando é dito: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Já é um outro significado, porque agora não são nem as coisas e nem as pessoas, mas fala de um mundo espiritual que foi implantado dentro do homem, é uma semente espiritual que foi colocada na consciência, no coração do homem por ocasião da queda. Nós chamamos este mundo de mundo espiritual das trevas. É aquele mundo do qual Jesus falou na oração do Pai Nosso, no finalzinho, quando ele diz: livrai-nos do mal. Esse mal aqui é este mundo, que é aquele mundo que Paulo disse muito claramente em Efésios capítulo 2, versículo 1, quando ele diz, né, que Deus nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então ele fala de um mundo, de um espírito, de uma disposição que atua nos filhos da desobediência, que é este mal, que é este mundo espiritual que está dentro de nós, que no Apocalipse capítulo 18 é chamado de Grande Babilônia. Não pense na Grande Babilônia como um lugar geográfico, ainda que seja. Está lá na Europa, lá em Roma, tudo bem. Mas não pense assim. Saiba que o Apocalipse não foi escrito para nos informar sobre Roma, sobre o espaço geográfico de Roma, ou do Vaticano, ou qualquer coisa assim. Não. O Apocalipse quer nos despertar a uma vida nova. E quando ele fala da Grande Babilônia, ele fala de pessoas, de mentes, de corações, de disposição, de procedimento. E é nisso que nós estamos refletindo. Todo cristão precisa conhecer e entender que o mundo espiritual existe, e não somente existe, mas que está dentro de nós. O pior de tudo é isso, né? Porque não é um lugar. O mal não é um lugar. As pessoas estão sempre, né? Estão sempre preocupadas e colocando o seu coração e guardando-se de lugares, de coisas, e de comidas e bebidas, de músicas, de tipo de veste, essas coisas que própria da religião dos homens, né? E eu não quero fazer apologia e nem entrar aqui em crítica a ninguém.
Mas eu quero dizer que a fé cristã ela não se pauta em coisas. A sua fé não pode estar pautada naquilo que você come ou bebe, ou o lugar que você frequenta, ou o tipo de roupa que você veste, ou os amigos que você tem. Não, a fé não é isto. A fé cristã, ela se pauta na verdade de Deus. E a verdade de Deus está nos ensinando, está sinalizando para nós que há um mundo espiritual, que nós precisamos entender e aborrecer, e repudiar, e tratar com este mundo dentro de nós. É por isso que o texto aqui diz que a vereda do justo é como a aurora. Ou seja, a vida, o estilo de vida, a caminhada, a trajetória de vida humana e cristã do justo, ela é como a aurora. E como é que é a aurora, pastor? Ora, é o amanhecer, que vai ficando clarinho ali, né? O céu vai ficando ali no horizonte laranjado, né? Bem laranja forte, daqui a pouco vai clareando, aí vai dando 5h40, 6 horas, aí o sol nasce, mas o sol ainda é fraco, até se tornar dia perfeito, que é o meio-dia, momento que o sol está brilhando na sua maior força. E isso fala de uma caminhada, de uma trajetória de vida humana ou de vida cristã aprovada por Deus. De maneira muito normal e muito natural. A vida cristã, ela precisa ser desenvolvida na luz da palavra de Deus, porque o próprio Deus é luz. E tudo aquilo que reluz é de Deus, e tudo o que é reluzente dentro de nós, como a verdade do Evangelho, ela dissipa as trevas do coração e cumpre em nós toda a vontade de Deus. Aí o versículo 19 diz: no entanto, o caminho do perverso é como escuridão. Não há luz no caminho do perverso. Só que agora o versículo 18 falou do caminho do justo e o versículo 19 falou do caminho do perverso. A maneira que ele vive, o estilo de vida, a trajetória de vida humana. Aí o versículo 23, que é o chave do texto, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque é de lá, do coração, que procedem todas as fontes, as saídas da vida. Ou seja, como está o teu coração? Porque nós estamos falando de um mundo espiritual dentro de nós. Estamos falando dos corações, do meu coração, do teu coração, dos nossos corações, do coração de todas as pessoas do mundo, desde os primórdios até o último que vai nascer. Estamos falando de um coração que foi absorvido, amalgamado a um mundo espiritual. E que agora, diante disso, estamos diante de uma grande incógnita. Estamos diante de uma grande decisão das nossas vidas. Porque agora você vai se deparar com você mesmo. Porque eu não estou falando de um lugar específico. Não passa lá não, porque o mal está lá. Não come esta comida não, porque essa comida é do mal. Não ouça aquela música, porque aquela música é do diabo. Não vá àquele lugar, porque aquele lugar é lugar de pecadores. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de você mesmo. Estamos falando de mim, de você, dos irmãos, dos crentes, do ser humano. Agora estamos envolvidos com um problema. Você está envolvido com um problema. Nós estamos. E esse problema é chamado Grande Babilônia, espírito do velho homem, mundo, o pecado que está implantado dentro de nós. Por isso não devemos amar este mundo. Não devemos colocar a nossa fé e a nossa disposição neste mundo como aqueles que defendem a nossa causa, como aqueles que não estão preocupados com o coração, nem com a forma que estão vivendo, se relacionando com as pessoas, como estão vivendo a vida profissional, a vida familiar, a vida social, como estamos vivendo, porque agora o problema não está lá, está aqui dentro de nós. Por isso que ele diz que de tudo que se deve guardar, e nós temos muitas coisas para guardar, né? Temos que guardar a nossa família, temos que guardar o nosso casamento, temos que guardar os nossos filhos, temos que guardar as nossas coisas, temos cuidado para que não percamos as coisas, temos que ter cuidado com tudo isso, mas sobretudo o que nós devemos guardar é o coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Toda decisão, toda escolha, todo pensamento, percepção vem do coração. E não é esse músculo aqui dentro que está bombeando o sangue para o corpo, não. Esse coração aqui é a sede do ser, é a sede da alma, mente, vontade, emoção, consciência. Faculdades intelectuais do nosso ser, como seres animados e inteligentes.
Está falando de um coração que é nós mesmos, a nossa própria alma, e é de lá que procede o bem ou o mal, o certo ou o errado, as escolhas. Porque agora, eu quero ler um texto com os irmãos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 25, diz assim: porque convém que ele reine. Ó, está falando de Cristo em ressurreição. O versículo 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então o contexto de Paulo é Cristo ressuscitou. Diga, Cristo ressuscitou. Fala para o teu irmão assim: Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou sendo as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar e entrar na glória. Porque muitos ressuscitaram antes dele. Lembra lá no livro dos reis? Que Eliseu ali ressuscitou o filho daquela viúva, lembra? Então, outros ressuscitaram. O próprio Lázaro, né, ressuscitou antes de Cristo. Mas ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele ressuscitou e ele é o primeiro a entrar na glória. É o primeiro homem, ser humano, a ser absorvido pela vida eterna. Corpo. E agora, ressuscitado, ele sobe aos céus. Ele é assunto aos céus. E quando ele chega nos céus, o Pai o recebe nas seguintes palavras: Deus, pode entrar. Deus, se assente à minha direita, Deus. O Pai falando para o Filho em ressurreição, em ascensão em glória. Deus, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por estrados dos teus pés. E então, desde o dia que Jesus ressuscitou, que ele foi entronizado e exaltado à destra da majestade, ele começou a subjugar os seus inimigos, ele começou a reinar sobre os seus inimigos, ele começou a destruir os inimigos. Olha só o versículo 25. Porque convém que ele reine, mesmo contexto da ressurreição e da ascensão. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Aí o versículo 26 diz: e o último inimigo a ser destruído é a morte. Vocês sabiam que o último inimigo de Deus a ser destruído é a morte? Porque a morte é o estágio final da queda. A morte é o ponto mais baixo que o ser humano pode alcançar depois da entrada do pecado no mundo. Não é o que o texto diz? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é o resultado final e máximo, é a vergonha maior. Quando um corpo é baixado ali naquela sepultura, e todo dia está morrendo gente, amanhã pode ser você aqui, pode ser você que está na sua casa, amanhã pode ser eu, pode ser um dos meus filhos. Atenção! E o corpo será baixado na sepultura. E os vermes vão comer aquele corpo. Será destruído. Jesus falou: a carne para nada aproveita, não se preocupa com o corpo físico. E a alma vai descer ao Hades, vai ser trancafiado pelos grilhões da morte. Mas um dia vai ressuscitar. Um dia vai ressuscitar para a vida eterna. Mas antes da vida eterna há um período chamado de 1000 anos, reino milenar, ou a manifestação do reino dos céus. Só que agora o último inimigo a ser vencido será a morte, porque a morte ela vai ficar por último, porque é o estágio final e máximo da degradação e da corrupção do gênero humano, pecadores. Mas se a morte é o último inimigo, qual seria o primeiro inimigo? Não é um bom pensamento, não é algo importante, interessante para ser pensado? Porque o texto diz que a morte será o último inimigo a ser destruído. Mas há o primeiro inimigo a ser destruído. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque a ocasião de começar o juízo, olha só, olha o texto apostólico. Porque a ocasião de começar o juízo, vocês não sabem o que é juízo. Juízo é condenação e destruição final e máxima. Juízo é condenação
e destruição final e máxima de todas as coisas caídas e perversas deste mundo. Quem entendeu essa primeira parte do versículo? Porque é a ocasião de começar o juízo. Então, que momento começou o juízo? Aí o texto diz: pela casa é chegado. A ocasião de começar a condenação de Deus e a destruição dos seus inimigos começa pela casa de Deus, a qual casa somos nós. Porque dentro de nós há muitos inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos do evangelho, inimigos do Espírito de Cristo, inimigo da vontade eterna de Deus. Está dentro de mim, dentro de você. Eu falei que o mundo espiritual está dentro de nós. E se você quiser ser um vencedor, você tem que atentar para isso. Você não pode desprezar esse conhecimento. Você não pode desprezar isso que Deus está te dando. Saiba, tem inimigos dentro de você, inimigos de Deus. Tem inimigos dentro de você, do teu casamento, da tua família, inimigos da tua família, inimigos do teu casamento. Quem são, pastor, os inimigos do meu casamento? Que eu quero saber, eu quero ver, eu quero resolver. É você mesmo. É você mesmo. O inimigo do teu casamento é você mesmo, esposo. É você mesma, esposa. Porque o mal está dentro de nós. E no momento que nós não nos damos conta disso e não começamos a resolver coisas em nós, não comecemos a tratar com o nosso estilo de vida e começar a minimizar os vícios, os pecados, os flagelos, as maldades, os ciúmes, os egoísmos, a mesquinhez, as murmurações, as bebedices, as imoralidades, as perversidades, as trevas entre nós seremos inimigos de nós mesmos, dos nossos filhos, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Deus está trabalhando na sua casa. E tem um ditado que eu gosto muito e sempre falo, que é um ditado que diz assim: se você quer a cidade limpa, comece a varrer a porta da tua casa. Quem aqui quer a rua limpa? A sua vizinhança limpa, a sua rua limpa. Só tem 3 pessoas que querem a sua rua limpa. Eu quero a minha rua. Irmãos, eu quero a minha rua limpa. Eu quero a minha rua. É possível uma rua toda cheia de lixo. Gato morto aqui, lixo aqui, fralda usada ali, absorvente usado aqui, resto de arroz no chão, os cachorros comendo. Ninguém aguenta uma coisa dessa. Eu quero a minha rua limpa. Você quer a sua rua limpa? Quem quer a rua limpa? Quem quer a cidade limpa? Então começa a varrer a porta da tua casa. Não fale do vizinho, não. Comece a sua. Da sua você vai ajudando o outro, da direita, da esquerda, vai auxiliando, vai ajudando. Aí daqui a pouco todos terão uma cidade limpa. Com Deus não é diferente. Deus vai varrer a iniquidade do universo. Deus vai varrer a iniquidade e a maldade deste mundo que um dia foi implantada por Satanás. Só que ele começa na sua casa, ele começa na sua igreja. Quando ele for resolver os problemas com os ímpios, com os homens maus que não amam a Deus, que não obedecem ao Evangelho de Cristo, ele já resolveu o problema da sua casa. É um princípio muito maravilhoso. E agora, sabedores de que nós somos chamados, fazemos parte do reino dos céus, somos filhos de Deus, chamados para este fim, sabendo também que, sendo filhos de Deus, sendo chamados por Deus, temos um problema dentro de nós, a problemática somos nós mesmos, então só há uma coisa a fazer. Mateus capítulo 16, com esse texto eu vou encerrar a mensagem. Só há uma coisa a fazer. Certa ocasião, Jesus estava com seus discípulos num momento, em Cesareia de Filipe, e aí começou uma conversa com ele. Eu quero resumir, eu não quero me deter nos pormenores, eu quero logo direto no ponto. E nessa conversa, em perguntar para os discípulos, que o povo diz que eu sou? Ah, Jesus, tem pessoa dizendo, e o povo está dizendo que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas, João Batista. As pessoas estão te vendo, Jesus, como um profeta que ressurgiu. Ah, as pessoas me veem como um profeta? Que bom, né? E vocês, discípulos? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro teve aquela revelação que os irmãos já conhecem, né? Aquela luz divina brilhando no seu coração. E então o Pai o revelou dizendo, aí Pedro declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Tu és o Messias, o Senhor. Tu és o prometido para resolver o problema do mundo. Tu és aquele, ó Cristo, que vai trazer o Pai para a terra. Tu vai manifestar Deus. Porque tu és o próprio Deus encarnado. Tu és o Cristo. Aí Jesus falou assim: muito bom, muito bem, Pedro. E tu recebeu essa revelação do Pai, não foi carne e sangue que te revelou. E eu vou te dar uma segunda revelação. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando dele, de Jesus. Sobre esta pedra, Petra, grande rocha, o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Só que Jesus não estava falando simplesmente do Hades. Porque as portas do inferno, pastor, é o Hades, é o Seol, é o lugar dos mortos. Mas acabamos de ler um texto que diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então ele não está falando da morte, porque a morte já está decretada o seu fim, sim ou não? Então ele fala das portas do inferno, que é o mal, a morte dentro de nós. É do Hades? É, mas também está falando de uma morte espiritual dentro de nós, que é este mundo, que é este mal dentro do nosso ser, que é inimigo de Deus, que luta contra Deus, que estorva o trabalhar de Deus e a sua vontade nessa terra. Esta alma, este ego aí não vai prevalecer, porque eu edificarei a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. Diga amém. Jesus vai nos edificar. Diga, Jesus me edificará. Diga aí. É uma promessa, está decretado, vamos chegar lá. Deus vai cumprir em nós toda a sua vontade. Aí o versículo 21 diz: desde esse tempo. Que tempo? Desde esse momento que ele falou essas palavras nesses contextos. Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário para ele seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. É necessário seguir. É necessário sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. É necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. É necessário. É um princípio de Deus. Enquanto o mundo quer viver, Deus falou assim: não, eu quero morrer, eu vou morrer, eu não vou viver. Enquanto o mundo se exalta e se orgulha, Deus falou assim: não, eu vou me esvaziar, eu vou me humilhar. Enquanto Satanás disse: eu subirei e instalarei o meu trono, Deus falou assim: eu estou acima de tudo e de todos, eu vou descer. E não somente descer para essa terra e viver uma vida como ser humano que agrada a Deus, me tornar o protótipo de todos aqueles que são filhos verdadeiros de Deus, mas não somente isso, eu vou sofrer muitas coisas, eu vou morrer, eu vou descer ao Hades, um ponto mais baixo, onde a morte e este mundo pode levar um ser humano. Jesus falando essas palavras, aí Pedro entrou em ação. Diga Pedro. Diga Pedro. Aí diga o seu nome agora, eu falo Fernando. Diga o seu nome. Aí o Fernando entrou em ação. Pensa na mansidão do Fernando. E Pedro, chamando-lhe à parte, começou a reprová-lo, começou a reprovar Jesus. Mas quem é Pedro? Pedro é um apóstolo de Jesus Cristo, um dos principais. Pedro é aquele que foi escolhido por Deus para levar a cabo o ministério apostólico. Ora, Pedro é um eleito e predestinado para fazer parte de toda uma verdade neotestamentária. Ora, Pedro é um dos 12 apóstolos do Cordeiro de Apocalipse, capítulo 21. Pedro. Só que agora Pedro começou a reprovar Jesus. Você um dia já reprovou Jesus? Você já reprovou Jesus? Pastor, que eu me lembro, eu nunca reprovei Jesus. Mas como é que você reprova Jesus? É falando alguma coisa ou vivendo? Como é que nós reprovamos? É falando com as nossas palavras ou é procedendo com o nosso procedimento, com o nosso estilo de vida? Veja como que a coisa é profunda. Nós reprovamos com o nosso procedimento. É a maneira que você se comporta diante de Deus, diante da verdade, diante da igreja, diante das pessoas, é que você está reprovando ou não reprovando os princípios de Deus. E Pedro, chamando-lhe à parte, começou a reprovar, dizendo: tende compaixão de ti mesmo, Jesus, tem dó de tu. Jesus, tenha dó de você mesmo. Isto de nenhum modo te acontecerá. Tu
ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas daqueles religiosos? Não, Jesus, não vai acontecer não, porque eu não vou deixar. Eu vou sacar da espada e vou cortar a orelha do primeiro que aparecer na minha frente. Eu sou é pedroca, eu sou é Pedro, eu sou é pedra. Eu estou aqui, eu sou um dos principais. Esses molengas aí, falando dos 12, né? Quiser te abandonar, pode te abandonar não, porque eu vou até o fim. Eu estou pronto para ir contigo até a morte ou para a sepultura, Jesus, ou para a prisão, não importa. Eu estou aqui do teu lado. Pedro, calma, Pedro. Não é assim não. E muitas vezes nós somos Pedro, falamos com os lábios que amamos, que estamos até o fim, que estamos comprometidos, mas com as nossas atitudes nós provamos o contrário. É por isso que a inimizade contra Deus está dentro de nós. Não é uma questão de você declarar uma palavra, não é uma questão de uma fé professa, é uma fé viva de frutos, sejam frutos negativos ou frutos positivos. Deus não leva em conta o que nós falamos, mas o que nós fazemos. E aí Jesus disse, versículo 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, ele disse a Pedro, disse para quem? Aí você vai falar assim, aí quando eu falar no momento do Pedro, você vai falar seu nome, tá bom? Ah, mas Jesus voltando-se disse a Fernando, arreda Satanás. Não sabe o que significa Satanás? Não é o Satanás não. Esse termo Satanás é um adjetivo, adversário, inimigo. Porque nós em nós mesmos, a nossa alma, o nosso coração, o nosso ego, somos inimigos da verdade eterna de Deus. Nós não queremos os princípios de Deus. Nós não queremos estar ao lado de Deus. Nós não queremos sofrer com Jesus e por Jesus. Nós não queremos morrer por Cristo e com Cristo. É por isso que a cristandade está colocando faixas, né, nos templos assim, pare de sofrer e venha viver. Inimigos da verdade de Deus. Não estou falando dos nossos irmãos, estou falando de um mundo espiritual dentro do homem. Eu estou falando de trevas dentro do homem que tem toda a disposição e toda a boa vontade para qualquer coisa, menos para servir a Deus. Arreda Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, nosso ego, nossa alma, que está unida a este mundo, é tropeço para Deus. Porque tu não cogitas, a alma cogita das coisas de Deus. Tu não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O homem tem a predisposição para cogitar das coisas dessa vida, e não das coisas espirituais. Ah, se nós começássemos a cogitar as coisas espirituais. Se nós começássemos a buscar e dar ênfase e dar atenção devida para as coisas espirituais e eternas, nós seríamos diferentes. Se a igreja de Jesus Cristo estivesse cogitando das coisas eternas e fazendo as suas campanhas nos montes de 40 dias, os seus jejuns, buscando as coisas celestiais, eternas, espirituais, provenientes do coração de Deus, o mundo seria diferente, a igreja seria um luzeiro neste mundo. Mas cogita das coisas dos homens, das coisas do seu próprio coração. Então disse Jesus aos seus discípulos, olha que a maneira que ele conclui. Ele é Deus encarnado, Ele é Cristo, Filho do Deus vivo, é aquele que vai edificar a igreja, não importa o que aconteça, não importa o ego do homem, não importa os estorbos, as inimizades, Ele vai edificar, e a maneira de edificar é caminhando no sofrimento e na morte até a ressurreição. Então, versículo 24, disse Jesus a seus discípulos, então disse Jesus, aí você vai falar o seu nome, então disse Jesus ao Fernando, se alguém quiser vir após mim, pessoal, eu estou indo sofrer e morrer, é necessário que eu siga, mas se tiver alguém, se porventura, por acaso, tiver alguém que deseja vir comigo, se alguém quiser vir comigo nessa caminhada, nessa trajetória de destruição e destituição, destronamento do homem natural, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser preservar ou salvar a sua vida, perdê-la. Essa vida aqui não é a vida do corpo, não é a vida biológica não, tá? Essa vida aqui é vida da alma, é psique no grego. É ego, vida da alma, que é o coração, que está permeado pelos conceitos e espírito deste mundo. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, achá-la.
Porque que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Diga para o teu irmão, Jesus está voltando. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele vai retribuir a cada um de nós, você que ouviu essa palavra, você que está ouvindo, a mim, e a todos quantos despertarem os seus corações, a todos quantos tomarem lugar nas fileiras dos seguidores do Cordeiro. Porque o Cordeiro está indo morrer. Você quer ser um seguidor do Cordeiro? Você quer ir com ele para a morte? Ou você quer preservar a sua vida, preservar a vida da alma, manter o seu coração do jeito que está? Com toda a arrogância, com toda essa astúcia, com toda a mentira, com todo o engano, com toda a perspicácia, com toda a religiosidade, com toda a hipocrisia. A vida cristã é uma questão de decisão, meu irmão, minha irmã. A vida cristã é uma decisão. Se você quiser ir com Cristo, que decida a tua vida. Que se posicione diante de Deus, porque vida cristã não é brincadeira. Vida de reino não é qualquer coisa, é a coisa mais importante da eternidade, do mundo, do universo, dessa terra e da vida humana. Servir a Deus é a maior coisa que nós podemos fazer. Cuidado, este mundo negro, agora eu falo do mundo dos homens, é um mundo que não tem lugar para Deus. No mundo não tem lugar para Deus. No teu coração tem lugar para Deus? Aí a resposta natural e normal é: tem, pastor. Então faça com que isso que você declare seja verdadeiro no teu cotidiano. Então, se você declara a Deus, que Deus esteja na tua vida. Se você diz que ama a Deus, então comece a fazer jus dessa palavra. Se você quer ser um vencedor, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e comece a ser um seguidor do Cordeiro por onde quer que você vá. Amém, irmão? Esta é a palavra. Esta é a mensagem. É a mensagem atual, necessária, poderosa para salvar a nossa alma. É o Evangelho, o poder de Deus para nós. Que nós precisamos ouvir, entender e praticar. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar força e graça para caminharmos essa vida humana da melhor forma. Essa vida vai passar, irmãos. Essa vida está passando e vai passar. E nós passaremos, nós iremos para a eternidade. Nós vamos embora daqui. O que nós vamos levar? O que nós temos construído com as nossas mãos no âmbito espiritual da coisa? Não é aquilo que nós construímos no âmbito material. O que você deixou de dinheiro, de herança, de bens para os seus filhos. Não, isso não vale nada. Porque logo, logo também os filhos vão passar e vai ficar para os netos, que vão passar e ficar para os bisnetos, e a coisa vai passando. Mas o que nós construímos de maneira eterna? Ouro, prata, pedras preciosas, tesouros espirituais, que nós levaremos para que naquele dia, no tribunal de Cristo, possamos ouvir as lindas palavras de Jesus Cristo, que dirá para você, que está ouvindo essa mensagem assim, ó: muito bem, servo bom e fiel. Jesus vai falar para você isso. Muito bem, servo bom e fiel, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor.